Vamos falar com ela, a Renata Agostini, porque aí o macro mesmo, o que está ao alcance do presidente fazer com o que ele tem em mãos, vem com ela. Renata traz a informação para vocês. O grupo de Bolsonaro e mesmo gente da companhia acham que ele não para por aí. Agora pode vir uma troca mais ampla que não pese só sobre o presidente da estatal, né, Rê? Não, o roteiro é esse, gente. Por que essas mudanças estão sendo feitas? Porque é uma mudança que tem de vir da Petrobras no entendimento do presidente e que tem que ter um reflexo no preço, sim. Não tem outro caminho. Não é porque a gente está projetando para frente. É o que dizem integrantes do governo já há algum tempo nos bastidores. Então, esse roteiro que a gente está vendo sendo implementado é até curioso quando a gente viu o Pedro Duran trazendo os bastidores, dizendo que o atual presidente da Petrobras não estava esperando. Se ele não estava esperando, ele tem que ver mais de 360. Porque a gente já está contando há um tempo que você tem aí todo um roteiro e um entendimento, não só por parte do Palácio do Planalto, mas por parte da equipe econômica, que tem que mexer. E para mexer, tem que mudar quem está lá. Primeiro, gente, esse movimento começa assim, com a demissão de Bento Albuquerque, que era então ministro de Minas e Energia, e a chegada de Adolfo Saxida. Um dos objetivos era começar a fazer esse castelo de cartas e ir mexendo aos poucos. A mudança na presidência da Petrobras não é a única que o governo está mirando e está avaliando. Por quê? Porque o presidente da Petrobras não muda as engrenagens ali sozinho. Ele precisa ter o amparo tanto do Conselho de Administração quanto de parte da diretoria para poder mudar. E aí aqui você tem que ter muita clareza, que quando a gente fala política de preços, né, fica uma coisa meio embaralhada. Tá no radar, nesse momento, de integrantes da equipe econômica, de gente ali que está pensando por onde agir no Ministério de Minas e Energia, acabar completamente com essa paridade de preços, né, com os preços lá fora, né, a paridade internacional? Não, não é isso que está na mesa, mas está sim. Atender ao desejo do presidente Jair Bolsonaro de conter a pressão inflacionária. Gente, outra diferenciação que precisa estar na sua cabeça. Uma coisa é reduzir o preço. Isso ninguém vai conseguir fazer nesse momento, porque Dani acabou de trazer todo esse contexto que está lá fora, né? O cenário lá fora está muito difícil, mas segurar reajuste é conter a pressão inflacionária, que é fazer essa roda do preço aumentar cada vez mais, ela se frear. E alguns meses fazem bastante diferença, gente. Por quê? Porque Bolsonaro está de olho no calendário eleitoral. Ele está de olho no calendário de outubro, que é quando as pessoas vão ter que escolher quem é o próximo presidente. Tem aí um período até que essa troca de presidência seja efetivada, se no final o nome de Caio Paz de Andrade for escolhido, e aí ele vai ter uma frente de alguns meses para colocar isso em prática. Dani citou aqui essa ideia de segurar por algum tempo o repasse dos preços dos combustíveis. Olha, há muito tempo o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala nos bastidores que o ideal seria usar uma média móvel de 100 dias. Essa sugestão foi dada lá atrás, inclusive, para o ex-presidente, agora já em priscas eras da Petrobras, Castelo Branco. Qual era a ideia? A ideia é que, olha, tudo bem, vamos manter a política de preço tal como ela está, mas deixa a Petrobras ir dando uma cota de sacrifício, não precisa ficar repassando o tempo inteiro, porque você diminui a pressão política e também joga um pouco para frente a pressão inflacionária. Isso não aconteceu, como vimos, mas agora o cenário mudou, e mudou especialmente por dois fatores. O primeiro, existe a desculpa muito palpável da guerra. Então, vamos fazer um modelo diferente para tempos de guerra? É isso que está ali na mesa de debates. E o segundo aspecto é que Bolsonaro está determinado a comprar esse barulho, e é esse caminho que eles pretendem seguir. Ô, Renata, legal, porque conversando com a fonte... Eu vou segurar a Renata só mais um minutinho aqui, tá, Natália? Porque ela traz aí essa discussão agora sobre a questão da guerra. Conversando com essa fonte que teve com o presidente Bolsonaro, ela aconselhou, inclusive, a utilizar esse instrumento, lançar uma medida provisória, dizendo, olha, vivemos um período de excepcionalidade por conta da guerra. E diz a fonte, não existe nada mais excepcional do que uma guerra. E assim você conseguiria, durante a vigência desse período, criar uma forma de amortecer os preços, uma espécie de fundo extraordinário. Porque, na verdade, a grande questão aí é que há um bate-cabeça nesse momento, e aí que eu queria ver se faz sentido para você, diante da sua apuração, entre quem entende lá no setor de óleo e gás e o ministro Paulo Guedes, da Economia, que passa a ter maior influência, dada a indicação que foi feita agora por Bolsonaro, né? Muita gente entende que o que Guedes quer é proteger o tesouro a qualquer custo, diminuir dívida, e o lucro da Petrobras está ajudando nesse sentido.
A outra pressão é de socializar esse lucro, digamos assim, inclusive fazendo com que uma parte dele seja revertido para amortecer os preços, utilizando esse critério da excepcionalidade. Guedes não topa. A minha grande pergunta é, a gente pode ter um desembarque ou um choque muito forte entre mercado de óleo e gás e esses operadores, essa estratégia do ministro Paulo Guedes, caso essa troca efetiva e não venha fundamentada em nenhuma excepcionalidade, sim, na mão pesada de alguma ingerência a mando do Planalto? Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que sim. Não, primeiro, o choque entre o que quer o mercado e o que quer o governo, seja qual caminho ele seguir, ele já existe. Você falava com o NACA, olha, a ação hoje chegou a bater 4%, ela acordou, a Petrobras chegou no mercado hoje com uma desvalorização de 4%, tá? Entre as maiores perdas do dia. 4% é bastante coisa para a Petrobras. Nesse momento, tá, uma queda de mais de 3%. Isso é bastante significativo. Então, essa história de que o mercado já estava precificando o que ia acontecer, a gente já sabia que isso estava no roteiro. Mas, quando aconteceu e da forma que aconteceu, o mercado foi lá e indicou. Não, isso não é bom. Gente, isso tantas trocas sucessivas sem a justificativa devida e com uma indicação muito clara de aonde o governo quer chegar, é um problema enorme, porque desafia a chamada governança da empresa, as regras que estão lá para os diretores seguirem. Então, esse choque, ele já existe. A questão é, como o governo vai executar isso no curto prazo? Gente, vou trazer aqui um bastidor de uma pessoa muito, muito influente nesse debate e no governo. Quando falava sobre eventuais outras mudanças, para só no presidente? Não, aí depende. Depende de como for o comportamento da diretoria, essa pessoa me explicava. E aqui eu vou citar, abre aspas, sem identificar a pessoa que falou comigo em reserva. Mas olha, se houver resistência, é para tirar todo mundo. Ponto, fecha aspas. É assim que o governo está enxergando. Então, pode ser que essas sinalizações de que o governo quer caminhar para um sentido surtam efeito e a gente que está lá dentro da Petrobras hoje abre espaço para algum tipo de acomodação, que é o que a nova gestão tem de entregar ao presidente, né? Conter esses reajustes sucessivos. Mas isso está claro? Isso está dado? Não. E se isso não estiver dado, seja o discurso para fora, né? Veja que coisa, né? O discurso para fora é porque toda essa ideia atende também a um desejo do presidente de privatizar, porque hoje o governo sinaliza com essas duas questões, do ponto de vista eleitoral, um caminho para conter a inflação e dar a justificativa que Bolsonaro está agindo. E do outro lado, e aí sinalizando para o mercado, que a gente chama de cenoura, né, no jargão do mercado, sinalizando que, olha, essa agenda também atende a um certo liberalismo. Mas, Dani, arrematando, choque entre a visão do que o mercado quer já existe. Para o mercado estava ótimo, olha o lucro da Petrobras, deixava como estava.